Eram exatamente 3h14 da manhã quando meus olhos se abriram, não por causa de um ruído externo, mas por aquele instinto primitivo e silencioso que alerta a presa de que o predador está à espreita, mesmo quando tudo parece calmo. O quarto estava mergulhado em uma penumbra fria. Apenas o zumbido monótono do ar-condicionado quebrava o silêncio da casa. Ao meu lado, o espaço na cama onde John deveria estar estava vazio. O lençol frio ao toque, indicando que ele havia se levantado há muito tempo, ou talvez nem tivesse se deitado. Levantei-me devagar, sentindo o piso de madeira gelado sob meus pés descalços. Caminhei pelo corredor em direção ao escritório, guiada por uma luz azulada e fantasmagórica que vazava por baixo da porta entreaberta. Eu sabia que John tinha o hábito de ficar acordado até tarde, jogando ou navegando na internet, algo que ele alegava ser sua válvula de escape para o estresse de uma vida que, ironicamente, eu sustentava inteiramente. Mas naquela noite, a atmosfera estava diferente. Havia um peso no ar, uma densidade sufocante. Empurrei a porta com a ponta dos dedos, sem fazer som algum. John estava lá, a cabeça tombada para trás no encosto da cadeira de couro, cara que eu havia lhe dado de presente no último Natal. A boca levemente aberta, emitindo um ressonar rítmico e profundo. Ele havia adormecido. Bem na frente dele, o monitor do computador brilhava intensamente, cortando a escuridão como um farol. Minha intenção inicial foi genuína. Eu ia acordá-lo, dizer para ir para a cama, preocupada com a dor nas costas que ele certamente sentiria no dia seguinte. Mas, ao me aproximar e olhar por cima do ombro dele, meus pés pararam. O texto na tela me paralisou de choque. Não era um jogo, não era um filme, nem sequer um site de notícias. Era uma janela de conversa aberta, um e-mail longo que estava sendo redigido, mas ainda não enviado. O destinatário era sua mãe, a senhora Agnes. Meus olhos percorreram as linhas, e a cada palavra lida, senti como se meu sangue estivesse sendo drenado do corpo e substituído por gelo líquido. Ele escrevia sobre mim. Mas não usava meu nome. Ele se referia a mim como o estorvo ou a inquilina. O texto detalhava um plano meticuloso, cruel e frio. Ele dizia à mãe que faltavam apenas 2 semanas para que eu assinasse a transferência definitiva da casa de campo, um patrimônio que pertencia à minha família há 3 gerações, para o nome da nossa holding familiar, uma estrutura jurídica que ele e a senhora Agnes me convenceram a criar sob o pretexto de proteção fiscal. O que li a seguir fez meu estômago revirar violentamente. John garantia à mãe que assim que a assinatura fosse feita, eles poderiam dar início à segunda fase, o meu processo de interdição ou divórcio litigioso sem bens. Ele debochava da minha inteligência, dizia que eu estava tão carente de afeto e tão desesperada pela aprovação deles que assinaria minha própria sentença de morte financeira sem ler as entrelinhas. Ele escreveu com todas as letras que não suportava mais o som da minha voz ou a minha presença, e que só estava aguentando firme pelo prêmio final, o meu patrimônio completo, que garantiria a vida mansa deles para sempre. Recuei um passo, trêmula. A luz da tela iluminava o rosto adormecido dele, aquele rosto que eu beijava todas as manhãs, aquele homem que jurava me amar enquanto vivia às minhas custas há 5 anos. A náusea subiu pela minha garganta. Eu queria gritar, queria sacudi-lo, queria quebrar o computador na cabeça dele. Mas a restauradora de arte dentro de mim, a profissional treinada para ter paciência absoluta, para trabalhar com pinças microscópicas e produtos químicos voláteis, assumiu o controle. O grito ficou preso, sufocado. Se eu o acordasse agora, se eu fizesse uma cena, eu perderia a vantagem. Eles saberiam que eu sabia. E o elemento surpresa era a única coisa que me restava. Saí do escritório andando de costas, memorizando cada palavra daquela tela. Voltei para o quarto, deitei-me na cama e olhei para o teto escuro. As lágrimas escorreram silenciosamente pelas minhas têmporas, quentes e salgadas, mas eu não solucei. Naquela madrugada, enquanto o relógio digital mudava os números lentamente, a Emma ingênua e apaixonada morreu. Em seu lugar, algo frio e calculista começou a despertar.
O dia seguinte amanheceu cinzento, combinando perfeitamente com o estado da minha alma. Levantei-me antes de John, como sempre. Minha rotina consistia em preparar o café da manhã, arrumar a casa e depois ir para o meu ateliê, que ficava em um anexo nos fundos do terreno. Eu trabalhava com restauração de pinturas antigas e esculturas sacras, um trabalho que exigia silêncio, precisão e uma solidão que eu costumava amar, mas que ultimamente servia apenas para me isolar do mundo, exatamente como John e sua mãe queriam. Enquanto eu coava o café, ouvi os passos pesados dele descendo a escada. Meu coração acelerou, não de amor, mas de uma repulsa física tão forte que tive que segurar a borda da bancada de mármore para não tremer. Ele entrou na cozinha coçando a cabeça, com a cara amassada de sono, e nem sequer me olhou nos olhos. Sentou-se à mesa e esperou ser servido. Coloquei a xícara na frente dele. Ele tomou um gole, fez uma careta e empurrou a xícara para longe, comentando com desdém que o café estava queimado, que eu nunca conseguia fazer nada direito logo pela manhã e que isso estragava o dia dele. Em outros tempos, eu teria pedido desculpas. Teria corrido para fazer outro bule, buscando um sorriso ou uma migalha de aprovação. Mas hoje, eu apenas olhei para a nuca dele enquanto ele pegava o celular. Minha voz saiu calma, assustadoramente normal, quando perguntei se ele tinha dormido bem. Ele resmungou algo ininteligível sobre ter trabalhado até tarde em projetos importantes. Projetos importantes. A mentira agora tinha um sabor amargo. Eu sabia que o único projeto dele era a destruição da minha vida. Ele me avisou, sem perguntar se eu estava de acordo, que a mãe dele viria almoçar conosco. Disse que a senhora Agnes queria discutir os detalhes finais da papelada da holding e que eu deveria preparar algo decente, não aquelas gororobas saudáveis que eu costumava fazer. A forma como ele transmitiu a ordem foi clara. Eu era a cozinheira, a serva, a financiadora, mas nunca a dona da casa. Voltei para o meu ateliê, mas não consegui trabalhar. Fiquei sentada diante de uma tela do século XVIII, um retrato de uma mulher nobre, cujo verniz estava escurecido pelo tempo e pela sujeira. Minha profissão me ensinou que, muitas vezes, a verdadeira imagem está escondida sob camadas de imundícia acumulada. Para revelar a verdade, é preciso usar solventes fortes, raspar com cuidado, mas com firmeza. Eu olhei para minhas mãos, calejadas pelos produtos químicos e pelo trabalho manual, e percebi que precisaria aplicar a mesma técnica na minha vida. Eu precisaria remover o verniz da minha família perfeita para expor a podridão que estava por baixo. A senhora Agnes chegou pontualmente ao meio-dia. Ela não tocou a campainha. Ela tinha a chave. Uma cópia que John havia lhe dado meses atrás contra a minha vontade. Ouvi a porta da frente se abrir e o som dos saltos dela estalando no piso de madeira, como o bater de um martelo de juiz. Desci para recebê-la. Ela estava parada no meio da sala, passando o dedo sobre o aparador, procurando poeira. Agnes era uma mulher que exalava uma elegância tóxica. Sempre impecável, mas com um olhar que despia qualquer um de sua dignidade. Ao me ver, ela não sorriu. Apenas comentou, com aquele tom de voz falsamente preocupado, que eu parecia cansada, envelhecida, e que talvez fosse hora de eu começar a usar os cremes que ela havia recomendado, pois meu rosto estava entregando minha origem comum. Engoli em seco. A origem comum era o fato de meus pais terem sido comerciantes trabalhadores que construíram fortuna com suor, diferentemente da família dela, que ostentava um sobrenome pomposo, mas vivia de aparências e dívidas antigas. Dívidas que eu vinha pagando silenciosamente, desde que me casei com John. Fomos para a mesa de almoço. Eu havia preparado um assado, exatamente como John exigira. Servi-os em silêncio. A dinâmica entre mãe e filho era perturbadora. Eles conversavam como se eu não estivesse ali, ou pior, como se eu fosse um móvel que ocasionalmente servia comida. Em determinado momento, a senhora Agnes colocou os talheres na mesa com um ruído seco e olhou para mim. Ela começou um discurso que eu já conhecia, mas que agora, sabendo da verdade, soava como uma sentença. Ela disse que eu precisava ser mais grata a John. Ressaltou que ele havia se sacrificado muito ao se casar comigo,
abrindo mão de pretendentes de melhor estirpe, e que o mínimo que eu poderia fazer era garantir que o patrimônio da família estivesse seguro sob a gestão dele. Ela usou palavras específicas, duras. Disse que eu não tinha cabeça para negócios, que minha mente era pequena, focada apenas em colar cacos velhos, referindo-se ao meu trabalho premiado de restauração. John riu. Uma risada curta e cruel, concordando com a mãe, acrescentando que eu me perdia em detalhes irrelevantes e que precisava de um homem forte para guiar o futuro financeiro da casa. Foi nesse momento que o teste começou. A senhora Agnes tirou uma pasta de couro da bolsa. Colocou-a sobre a mesa, empurrando o prato de comida para o lado com desdém. Ela disse que adiantou os papéis, que não precisávamos esperar até o dia 15, que se eu assinasse agora, tiraria um peso enorme das costas de John e provaria finalmente que eu era uma esposa leal, e não uma âncora que impedia o progresso dele. Olhei para os documentos. Eram procurações plenas, transferências de bens, tudo o que eu tinha, tudo o que meus pais deixaram para mim. Meu coração batia tão forte que eu temia que eles pudessem ouvir. A vontade de rasgar aqueles papéis e expulsá-los da minha casa era avassaladora. Mas lembrei-me do e-mail. O estorvo. Se eu reagisse agora, eles mudariam a estratégia. Eles se tornariam violentos ou litigiosos antes que eu pudesse me proteger. Respirei fundo, forcei uma expressão de submissão e confusão. Disse a eles, com a voz mais mansa que consegui projetar, que eu assinaria, claro, que eu queria apenas o bem da família. Mas que, como era muita coisa para ler e eu estava com uma enxaqueca terrível, culpa da minha mente fraca, como eles diziam, eu preferiria assinar na presença do notário da família deles na semana seguinte, para que tudo tivesse a pompa que o nome deles merecia. Usei a vaidade deles contra eles. A senhora Agnes brilhou os olhos. A ideia de uma cerimônia, de oficializar a vitória dela num cartório, agradou seu ego. John pareceu aliviado, achando que eu estava totalmente domada. Eles trocaram um olhar de triunfo que me deu engulhos. Eles concordaram. Ganhei tempo. 7 dias. Naquela tarde, depois que a senhora Agnes foi embora, deixando para trás o cheiro enjoativo de seu perfume caro e uma lista de críticas sobre a limpeza da casa, John se trancou novamente no escritório. Eu disse que iria ao mercado, mas, na verdade, comecei a traçar meu mapa de guerra. Saí de casa dirigindo meu carro utilitário, sentindo o ar fresco entrar pela janela como um bálsamo. Parei em um estacionamento afastado, longe de qualquer lugar que frequentávamos, e peguei um caderno que eu usava para anotações de trabalho. Comecei a listar tudo. Eu precisava saber a extensão do golpe. Precisava saber se havia mais alguém envolvido. E, acima de tudo, precisava garantir que, quando eu puxasse o tapete, eles não tivessem onde cair, a não ser no abismo que cavaram para mim. Lembrei-me de que John tinha um tablet antigo que ele havia descartado na gaveta de eletrônicos velhos no armário do corredor. Ele era preguiçoso com tecnologia, sempre achando que apagar o histórico era suficiente. Como restauradora, eu sabia que camadas antigas nunca desaparecem totalmente. Elas apenas ficam cobertas. Voltei para casa com as sacolas de compras para manter o disfarce. John estava na sala, assistindo televisão com os pés sobre a mesa de centro. Ele nem virou a cabeça quando entrei. Passei direto, guardei as compras e, discretamente, fui até o armário do corredor. Peguei o tablet velho e o levei para o meu ateliê, escondendo-o embaixo de panos sujos de tinta. Esperei anoitecer. Esperei John começar sua rotina noturna de jogos e negligência. Tranquei a porta do ateliê, algo que eu raramente fazia. Acendi apenas a luz de trabalho e liguei o dispositivo. A bateria ainda tinha carga. A senha era a data de aniversário da mãe dele. Previsível. Patético. O que encontrei ali foi um arquivo de horrores digitais. Não era apenas o e-mail da noite anterior. Havia conversas antigas, datadas de 2 anos atrás. Fotos de documentos meus que eu nem sabia que ele tinha acesso. E, o pior de tudo, trocas de mensagens com uma mulher chamada Valéria. Não era apenas uma traição física. Era uma zombaria. Valéria sabia de tudo. Nas mensagens, John e ela riam das minhas roupas, do meu jeito de falar, dos meus hobbies.
John dizia a ela que eu era uma porta de tão sem graça, e que ele mal podia esperar para se livrar do peso morto para que eles pudessem viajar para a Europa com o meu dinheiro. Havia planos de viagem salvos, orçamentos de hotéis de luxo em Paris e Roma, tudo para o mês seguinte, a data em que eles planejavam me interditar ou me deixar na rua. Mas o detalhe que fez meu sangue ferver de uma forma nova, uma forma perigosa, foi uma mensagem da senhora Agnes num grupo de chat que incluía John e essa Valéria. Agnes dava dicas de como me desestabilizar emocionalmente. Diga que ela está louca, escrevia a velha. Esconda as chaves dela, mude as coisas de lugar. Façam ela duvidar da própria sanidade. O juiz vai precisar de testemunhos de que ela é instável. Eles estavam fazendo gaslighting comigo há meses. Às vezes em que perdi minhas chaves, os documentos que sumiram e reapareceram em lugares óbvios, as luzes que eu jurava ter apagado e encontrava acesas. Não era eu. Eram eles. Eles estavam brincando com a minha mente como se fosse um brinquedo quebrado. Fechei o tablet. Minhas mãos não tremiam mais. Eu olhei para os solventes na minha prateleira. Acetona, xileno, dimetilformamida. Produtos capazes de dissolver as substâncias mais resistentes. Eu sabia como limpar sujeira. E eu sabia que a limpeza precisava ser radical. Nos 3 dias seguintes, tornei-me a atriz principal da minha própria vida. Interpretei a esposa submissa e confusa, com uma perfeição digna de um Oscar. Comecei a reclamar de esquecimentos falsos perto de John, dando a ele a satisfação de achar que o plano de me enlouquecer estava funcionando mais rápido do que o previsto. John, eu não lembro onde coloquei os extratos bancários, eu dizia com a voz trêmula. Você está ficando pior a cada dia, Emma. Ele respondia, com um sorriso de canto de boca mal disfarçado, sem tirar os olhos da televisão. Sorte sua que eu estou aqui para cuidar de tudo. Enquanto isso, silenciosamente, eu agia. Durante o dia, enquanto ele dormia até tarde ou saía para encontrar a tal Valéria, dizendo que eram reuniões de negócios, eu ia ao banco. Não ao gerente que atendia nossa conta conjunta, que era amigo da família dele, mas à agência central. Solicitei cópias de tudo. Descobri que eles já haviam tentado falsificar minha assinatura em 2 cheques menores, como teste. Guardei as provas. Fui ao cartório sozinha. Descobri que a casa de campo, o alvo principal deles, tinha uma cláusula antiga na escritura original do meu avô. Uma cláusula de usufruto que tornava a venda ou transferência muito mais complicada do que eles imaginavam, a menos que eu renunciasse explicitamente a isso. Eles precisavam da minha assinatura naquele documento específico que Agnes trouxera. Sem ela, eles não tinham nada. Mas eu precisava de mais. Eu precisava que a queda deles fosse irreversível. Eu não queria apenas me proteger. Eu queria que eles sentissem a humilhação que eu senti. Eu queria que a senhora Agnes tivesse que descer do seu pedestal e rastejar. A oportunidade de ouro surgiu na quinta-feira. A senhora Agnes organizou um jantar em minha casa, para celebrar o futuro, convidando 2 primos distantes de John que eram advogados. O objetivo era claro: me cercar, me intimidar socialmente e talvez me fazer assinar algo sob pressão testemunhal caso eu hesitasse na semana seguinte. Passei a tarde cozinhando. Fiz questão de preparar os pratos favoritos deles. Enquanto cortava os legumes com uma faca afiada, ouvi John falando ao telefone no corredor. Ela está no papo, mãe. Hoje à noite vamos fazer ela se sentir tão pequena que ela vai assinar qualquer coisa só para a gente parar de olhar para ela. Ele não sabia que eu estava ouvindo. Ele não sabia que a mulher que cortava as cenouras na cozinha já não era a esposa que ele conhecia. O jantar começou tenso. A senhora Agnes sentou-se na cabeceira, o lugar que deveria ser meu ou de John, usurpando a autoridade da casa. Ela criticou o vinho, criticou a temperatura da sala e, finalmente, focou em mim. Emma, querida, começou ela, com aquele tom de voz que gotejava veneno. Estávamos comentando como você tem andado dispersa? John me disse que você esqueceu até o dia do pagamento da diarista. Isso é verdade? Os primos advogados me olharam com uma condescendência estudada. John suspirou, teatralmente. É difícil, mãe.
Eu tento cobrir os erros dela, mas está ficando insustentável. Às vezes, acho que ela precisa de ajuda profissional, um repouso numa clínica. Era a deixa para a humilhação pública. Eles começaram a falar sobre mim na terceira pessoa, ali, na minha frente. Diziam que eu não tinha fibra, que eu era uma sanguessuga emocional, que drenava a energia vital de John. Agnes chegou a dizer que foi um erro permitir que o sangue nobre da família deles se misturasse com o de uma filha de merceeiros. Eu mantive a cabeça baixa, olhando para o meu prato. Por dentro, eu estava gravando cada palavra, mas também estava sorrindo. Porque naquela manhã, eu havia feito algo que mudaria o jogo. Eu havia contratado um detetive particular e um auditor forense. E, mais importante, eu havia descoberto onde John guardava as senhas das contas criptografadas que ele usava para esconder o dinheiro que desviava de mim. Levantei os olhos do prato, interrompendo o monólogo da Sra. Agnes sobre a superioridade genética da família dela. Sra. Agnes, disse eu, com uma voz firme que fez o silêncio cair sobre a mesa. A senhora tem razão. Eu tenho estado muito dispersa. Tão dispersa que quase esqueci de mencionar que recebi uma notificação interessante do banco hoje. O ar na sala mudou. John parou com o garfo a meio caminho da boca. Agnes estreitou os olhos, parecendo uma serpente pronta para o bote. Do que você está falando, criatura? Sibilou ela. Oh, nada demais, respondi, voltando a cortar minha carne com precisão cirúrgica. Apenas uma inconsistência. Mas tenho certeza de que John pode explicar. Afinal, ele é quem cuida das finanças complexas, não é? Deixei a frase no ar. Um open loop deliberado. Eu não entreguei o jogo, apenas mostrei uma carta. Vi a gota de suor escorrer pela têmpora de John. Vi a incerteza cruzar o rosto de mármore de Agnes. O jantar terminou em um clima pesado. Eles tentaram retomar o controle, tentaram me humilhar mais, chamando-me de insolente e ingrata. Disseram que eu pagaria caro por aquele tom de voz. John apertou meu braço com força na cozinha quando fui buscar a sobremesa, sibilando que eu deveria aprender o meu lugar se não quisesse acabar na sarjeta. O seu lugar é o silêncio, Emma, ele rosnou. Ha? Você não passa de um caixa eletrônico com pernas, e logo nem as pernas vão te servir. Soltei-me dele com um movimento brusco, algo que nunca fizera antes. Olhei no fundo dos olhos dele. Não disse nada. Apenas voltei para a sala com a sobremesa. Naquela noite, enquanto ele dormia, ou fingia dormir, pois eu sentia sua tensão, eu fui para o computador dele novamente. Dessa vez, não para ler, mas para instalar um keylogger, um programa que registraria cada tecla que ele digitasse. Eu precisava das senhas finais. Eu precisava ter acesso total. A vingança não seria apenas uma separação. Seria uma demolição. Eu iria desmantelar a vida deles tijolo por tijolo, começando pelo ego e terminando na conta bancária. Eles queriam minha casa? Eles queriam meu dinheiro? Eles iriam descobrir o que acontece quando se tenta roubar a pessoa que detém as chaves do cofre. Voltei para a cama, ouvindo a respiração dele. Faltavam 4 dias para ser assinatura no cartório. 4 dias para eu preparar a armadilha final. Eu fechei os olhos e, pela primeira vez em meses, dormi um sono profundo e sem sonhos. A caçada havia começado. A manhã de sexta-feira trouxe uma luz pálida e fria que parecia destacar a poeira que flutuava no ar da minha casa. Uma casa que eu sentia, a cada hora que passava, que deixava de ser minha para se tornar o palco da minha execução social. O keylogger que instalei no computador de John havia funcionado perfeitamente durante a madrugada. Enquanto ele dormia o sono dos injustos, o programa capturava cada tecla, cada senha, cada busca sórdida que ele fazia. Acordei com a sensação de ter chumbo nas veias. O relatório que li na tela do meu notebook, escondido no fundo falso de uma gaveta do ateliê, confirmava minhas piores suspeitas e ia além. John não estava apenas desviando dinheiro para contas em nome de terceiros. Ele estava pagando o aluguel de um apartamento de alto padrão em um bairro nobre para Valéria. E o dinheiro saía de uma conta de investimentos que meus pais criaram para a minha aposentadoria. Uma conta que eu, cegamente apaixonada,
havia colocado sob a administração dele no primeiro ano de casamento. Mas o golpe financeiro doía menos do que a crueldade emocional. Nas mensagens trocadas na noite anterior, logo após o nosso jantar desastroso, John relatava a Valéria como sentia nojo de ter que dormir na mesma cama que eu. Ele descrevia meu cheiro, minha pele e minha respiração com termos tão depreciativos que precisei fechar os olhos e respirar fundo várias vezes para não vomitar. Valéria, por sua vez, respondia com risadas virtuais e emojis de deboche, sugerindo que ele aguentasse firme, pois em breve eu estaria fora do mapa. Fora do mapa. A expressão ecoava na minha mente. Eles discutiam abertamente a possibilidade de me internarem em uma clínica psiquiátrica no interior do estado, um lugar isolado onde, segundo a senhora Agnes havia pesquisado, as visitas eram restritas e a comunicação com o mundo exterior era censurada. O plano era alegar um surto psicótico logo após a assinatura da transferência dos bens, usando minha suposta instabilidade e os esquecimentos que eles vinham fabricando como prova. Desci para a cozinha, onde a encenação diária recomeçou. John estava ao telefone, mas desligou-o abruptamente quando entrei. Ele me olhou de cima a baixo, com um desprezo que nem tentava mais disfarçar. "A minha mãe vem aqui hoje à tarde", anunciou ele, sem bom dia, ou qualquer gentileza. "Ela vai trazer uma amiga, uma decoradora. Queremos ver o potencial da casa para melhorias futuras." Senti um arrepio. Melhorias futuras significava apagar a minha existência. "Decoradora?" perguntei, mantendo a voz neutra, focando em colocar o pó de café no filtro. "Mas nós não vamos reformar nada agora, John. O dinheiro está curto, você mesmo disse." Ele riu, uma risada seca e cortante. "O meu dinheiro está curto, Emma. O dinheiro da holding, quando tudo estiver organizado, vai permitir que a gente traga essa casa para o século XXI. Minha mãe acha que a decoração atual é muito deprimente, muito à sua cara." Engoli a ofensa junto com o café preto. Eu sabia quem era a decoradora. Não precisava ser um gênio para adivinhar. Eles iriam trazer Valéria para dentro da minha casa. A audácia deles não tinha limites. Eles queriam que a amante medisse as cortinas, enquanto a esposa ainda habitava os cômodos. Às 2 horas da tarde, a campainha tocou. A senhora Agnes entrou, envolta em um casaco de pele sintética, seguida por uma mulher alta, de cabelos loiros excessivamente trabalhados e um sorriso que não chegava aos olhos. Era ela. Valéria. Eu a reconheci das fotos que encontrei no tablet, embora pessoalmente ela parecesse mais artificial, mais dura. "Emma, esta é a senhorita Valéria", apresentou Agnes, com um brilho malicioso no olhar. "Ela é uma especialista em interiores. Veio nos dar umas ideias. De graça, claro, como um favor para a família." Valéria estendeu a mão para mim com uma moleza desdenhosa. Seus olhos percorreram minha roupa. Uma camisa de linho e calça jeans manchada de tinta, meu uniforme de trabalho. E ela fez uma careta sutil, como se sentisse um cheiro ruim. "Prazer", disse ela, com uma voz anasalada e estridente. "John fala muito de você. Diz que você é uma pessoa muito peculiar." "Peculiar é uma palavra gentil", interveio John, surgindo atrás delas. Ele colocou a mão nas costas de Valéria com uma familiaridade que fez meu estômago revirar. "Vamos, Valéria, não perca tempo com as formalidades. Quero te mostrar a sala de estar e depois o anexo no jardim. Acho que aquele espaço está sendo desperdiçado. O anexo no jardim. O meu ateliê. O meu santuário." Eles caminharam pela casa como se fossem os donos, ignorando minha presença. Eu o segui a uma distância segura, como um fantasma na minha própria residência. Ouvia os comentários. "Esse sofá é horrível, John. Quem escolheu isso?" perguntou Valéria, tocando o tecido com nojo. "Foi herança da avó dela", respondeu Agnes, revirando os olhos. "Velharia sentimental. Vamos mandar tudo para o lixo ou para a doação. Essa casa precisa de vida, de cores vibrantes, não desse tom de museu mofado." Eles planejavam a destruição da minha história bem na minha frente. Mas o pior aconteceu quando fomos para o jardim. John abriu a porta do meu ateliê sem bater, sem pedir licença.
O cheiro de terebintina e verniz nos acolheu. Para mim, era o cheiro de casa. Para eles, era apenas fedor. Valéria entrou, seus saltos altos estalando no piso de cimento queimado. Ela parou diante do quadro em que eu estava trabalhando, o retrato da nobre do século XVIII. Que coisa macabra, disse ela rindo. Quem quer olhar para gente morta na parede? John, esse espaço é perfeito para a sua sala de jogos. Podemos colocar uma mesa de bilhar aqui? Um bar ali no canto? Exatamente o que eu pensei, concordou John, olhando ao redor com ar de proprietário. Emma só usa isso para brincar de artista. Não gera lucro nenhum, só despesa com esses produtos químicos. Agnes se aproximou de mim, invadindo meu espaço pessoal. Ela tocou meu ombro com a ponta dos dedos, como se eu fosse contagiosa. Você ouviu, querida? John precisa de um espaço para relaxar. Ele trabalha tanto para cuidar de tudo o que é seu. Acho que está na hora de você desocupar este barracão. Comece a encaixotar suas coisinhas. Semana que vem, depois da assinatura no cartório, a caçamba vem buscar o resto. Eu olhei para os três. John, com seu sorriso arrogante. Agnes, com sua maldade destilada. Valéria, com sua ganância vulgar. Eles estavam tão seguros de sua vitória que nem percebiam o perigo. Eles achavam que estavam chutando um cachorro morto, sem saber que estavam cutucando uma onça acordada. Claro, respondi, com a voz baixa. Vou começar a organizar tudo. Não quero que nada meu atrapalhe os planos de vocês. John piscou para Valéria. Eles acharam que eu estava quebrada, que eu tinha aceitado a derrota. Mal sabiam eles que, naquela manhã, eu havia transferido todos os arquivos do computador de John para um servidor seguro na nuvem e enviado cópias para 3 advogados diferentes, com instruções para abrir apenas se algo acontecesse comigo. O fim de semana foi um exercício de tortura psicológica. Eles aumentaram a dose do gaslighting. No sábado à noite, John escondeu meu celular. Procurei por toda a casa, revirando almofadas, bolsas e gavetas. Ele ficou sentado no sofá, assistindo a um jogo de futebol, perguntando periodicamente se eu já tinha tomado meus remédios para a memória, remédios que eu não tomava e não precisava. Você está ficando paranoica, Emma, dizia ele, sem desviar os olhos da tela. Primeiro as chaves, agora o celular. Daqui a pouco vai esquecer o próprio nome. Minha mãe tem razão. Você precisa de cuidados especializados. Encontrei o celular 2 horas depois, dentro da geladeira, atrás de uma jarra de suco. Eu sabia que não o tinha colocado lá. Quando mostrei a ele, John apenas balançou a cabeça com uma expressão de pena exagerada. Na geladeira, Emma? Isso é sério. Isso é sintoma de demência precoce. Amanhã mesmo vou ligar para o Dr. Almeida. O Dr. Almeida. O nome que aparecia nos e-mails. O psiquiatra corrupto que assinaria meu laudo de insanidade em troca de um pagamento generoso que sairia, ironicamente, da minha própria conta bancária. No domingo, a senhora Agnes voltou para o almoço de pré-comemoração. Ela trouxe um documento preliminar, uma espécie de minuta do que seria assinado na terça-feira. Só para você se familiarizar com os termos, querida, disse ela, entregando-me as folhas com um sorriso de crocodilo. Li o documento no silêncio do meu quarto. Era uma sentença de morte civil. Eu passava plenos poderes para John sobre todas as minhas contas, imóveis e decisões médicas. Subimos para a sala de reuniões reservada. Era uma sala ampla, com uma mesa de madeira maciça e cadeiras de couro. O ar-condicionado estava forte demais. Sentei-me na cadeira indicada, como uma réu diante do tribunal. O tabelião, um homem de bigode grisalho e olhar condescendente, empurrou a pilha de papéis na minha direção. Senhora Emma, aqui estão as transferências de propriedade, a procuração de plenos poderes e a alteração do contrato social da holding. O seu marido e a sogra já explicaram os termos, creio eu. Basta assinar onde está marcado com o X. John me entregou uma caneta. Uma Montblanc pesada, preta e dourada. Assine, Emma, disse ele, sua voz tremendo levemente de excitação. Faça a coisa certa pela família. Agnes estava inclinada para a frente, os olhos fixos na caneta, como um abutre esperando a carniça. O Dr. Almeida observava do canto,
pronto para atestar minha sanidade no momento da assinatura e minha insanidade logo depois. Segurei a caneta. O metal estava frio. O silêncio na sala era absoluto. Eu podia ouvir a respiração ofegante de Agnes. Olhei para o papel. As letras pareciam dançar. Transferência total. Renúncia de usufruto. Levantei os olhos devagar e encarei John. Depois, Agnes. Antes de assinar, comecei, minha voz saindo clara e firme, sem qualquer traço da fragilidade que eu vinha simulando há uma semana. Eu tenho uma dúvida sobre a cláusula 14. John bufou, irritado. Cláusula 14? Não tem cláusula 14 importante, Emma. É só burocracia. Assine logo. É a cláusula que fala sobre os bens adquiridos onerosamente durante a gestão do cônjuge. Continuei, ignorando a explosão dele. Eu gostaria de saber se o apartamento na Rua das Acácias, número 304, cobertura 2, entra nessa partilha. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o silêncio da expectativa, era o silêncio do choque. O rosto de John perdeu a cor instantaneamente. A Rua das Acácias era o endereço do apartamento que ele alugava para Valéria. Era o segredo dele. Agnes franziu a testa, confusa, mas percebendo a mudança na atmosfera. De que apartamento você está falando? Perguntou ela, ríspida. John não tem apartamento na Rua das Acácias. Tem certeza, senhora Agnes? Perguntei, abrindo minha bolsa com calma deliberada. Por que os recibos de aluguel, pagos com o dinheiro do Fundo de Investimento Família Unida, dizem o contrário? Ah, e a decoração também foi bem cara, não foi? A senhorita Valéria tem um gosto muito refinado para móveis italianos. Tirei o envelope pardo da bolsa. Não o entreguei a eles. Apenas o coloquei sobre a mesa, entre a caneta Mont Blanc e o documento de transferência. John parecia que ia ter um ataque cardíaco. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. O tabelião olhava de um para o outro, desconfortável. O que significa isso? Gritou Agnes, levantando-se. Você está inventando mentiras para não assinar. Doutor Almeida, veja! Ela está delirando! É a prova que precisávamos. Sorri. Foi um sorriso frio, que não chegou aos meus olhos, exatamente como o de Valéria, mas carregado de uma verdade devastadora. Não é delírio, doutor Almeida, disse eu, virando-me para o médico. E sugiro que o senhor se sente, porque o seu nome também aparece em algumas trocas de e-mails muito interessantes sobre laudos falsos e propinas. O Conselho Regional de Medicina adoraria ler isso, não acha? O médico empalideceu e deu um passo para trás, em direção à porta. A sala virou um caos congelado. John estava paralisado pelo terror. Agnes estava vermelha de raiva e confusão. E eu? Eu estava apenas começando. Eu não vou assinar essa transferência, John, disse, fechando a tampa da caneta com um clique audível, que soou como um tiro na sala silenciosa. Na verdade, eu trouxe outro documento. Um documento que eu preparei com meus próprios advogados. E acho que vocês vão querer ler com muita atenção, porque a alternativa é eu sair por aquela porta e ir direto para a delegacia de polícia e para a imprensa. Agnes caiu sentada na cadeira, levando a mão ao peito. John me olhou como se estivesse vendo um monstro. Quem é você? Ele sussurrou, a voz rouca. Eu sou a mulher que vocês tentaram apagar, respondi, empurrando o envelope para o centro da mesa. E agora? Vamos negociar os termos da rendição de vocês. O silêncio na sala de reuniões do cartório era tão denso que parecia ter peso físico, pressionando os ombros curvados de John e da senhora Agnes. O envelope pardo continuava no centro da mesa, uma bomba silenciosa que eu acabara de detonar sem precisar riscar um fósforo. O médico, Dr. Almeida, já havia desaparecido pelo corredor, murmurando desculpas incoerentes sobre uma emergência hospitalar inexistente, abandonando seus cúmplices assim que sentiu o cheiro de queimado da própria carreira. Restávamos nós três e o tabelião, que agora olhava para a família nobre com uma expressão de desconfiança e desgosto. Subimos para a sala de reuniões reservada. Era uma sala ampla, com uma mesa de madeira maciça e cadeiras de couro. O ar-condicionado estava forte demais. Sentei-me na cadeira indicada, como uma réu diante do tribunal. O tabelião,
Um homem de bigode grisalho e olhar condescendente empurrou a pilha de papéis na minha direção. Senhora Emma, aqui estão as transferências de propriedade, a procuração de plenos poderes e a alteração do contrato social da holding. O seu marido e a sogra já explicaram os termos, creio eu. Basta assinar onde está marcado com o X. John me entregou uma caneta. Uma Mont Blanc pesada, preta e dourada. Assine, Emma, disse ele, sua voz tremendo levemente de excitação. Faça a coisa certa pela família. Agnes estava inclinada para a frente, os olhos fixos na caneta, como um abutre esperando a carniça. O Dr. Almeida observava do canto, pronto para atestar minha sanidade no momento da assinatura e minha insanidade logo depois. Segurei a caneta. O metal estava frio. O silêncio na sala era absoluto. Eu podia ouvir a respiração ofegante de Agnes. Olhei para o papel. As letras pareciam dançar. Transferência total. Renúncia de usufruto. Levantei os olhos devagar e encarei John. Depois, Agnes. Antes de assinar, comecei, minha voz saindo clara e firme, sem qualquer traço da fragilidade que eu vinha simulando há uma semana. Eu tenho uma dúvida sobre a cláusula 14. John bufou, irritado. Cláusula 14? Não tem cláusula 14 importante, Emma. É só burocracia. Assine logo. É a cláusula que fala sobre os bens adquiridos onerosamente durante a gestão do cônjuge. Continuei, ignorando a explosão dele. Eu gostaria de saber se o apartamento na Rua das Acácias, número 304, cobertura 2, entra nessa partilha. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o silêncio da expectativa. Era o silêncio do choque. O rosto de John perdeu a cor instantaneamente. A Rua das Acácias era o endereço do apartamento que ele alugava para Valéria. Era o segredo dele. Agnes franziu a testa, confusa, mas percebendo a mudança na atmosfera. De que apartamento você está falando? Perguntou ela, ríspida. John não tem apartamento na Rua das Acácias. Tem certeza, senhora Agnes? Perguntei, abrindo minha bolsa com calma deliberada. Porque os recibos de aluguel, pagos com o dinheiro do Fundo de Investimento Família Unida, dizem o contrário. Ah, e a decoração também foi bem cara, não foi? A senhorita Valéria tem um gosto muito refinado para móveis italianos. Tirei o envelope pardo da bolsa. Não o entreguei a eles. Apenas o coloquei sobre a mesa, entre a caneta Mont Blanc e o documento de transferência. John parecia que ia ter um ataque cardíaco. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. O tabelião olhava de um para o outro, desconfortável. O que significa isso? Gritou Agnes, levantando-se. Você está inventando mentiras para não assinar. Doutor Almeida, veja! Ela está delirando. É a prova que precisávamos. Sorri. Foi um sorriso frio, que não chegou aos meus olhos, exatamente como o de Valéria, mas carregado de uma verdade devastadora. Não é delírio, doutor Almeida, disse eu, virando-me para o médico. E sugiro que o senhor se sente, porque o seu nome também aparece em algumas trocas de e-mails muito interessantes sobre laudos falsos e propinas. O Conselho Regional de Medicina adoraria ler isso, não acha? O médico empalideceu e deu um passo para trás, em direção à porta. A sala virou um caos congelado. John estava paralisado pelo terror. Agnes estava vermelha de raiva e confusão. E eu? Eu estava apenas começando. Eu não vou assinar essa transferência, John, disse, fechando a tampa da caneta com um clique audível, que soou como um tiro na sala silenciosa. Na verdade, eu trouxe outro documento. Um documento que eu preparei com meus próprios advogados. E acho que vocês vão querer ler com muita atenção, porque a alternativa é eu sair por aquela porta e ir direto para aqui a delegacia de polícia e para a imprensa. Agnes caiu sentada na cadeira, levando a mão ao peito. John me olhou como se estivesse vendo um monstro. Quem é você? Ele sussurrou, a voz rouca. Eu sou a mulher que vocês tentaram apagar, respondi, empurrando o envelope para o centro da mesa. E agora, vamos negociar os termos da rendição de vocês. O silêncio na sala de reuniões do cartório
Era tão denso que parecia ter peso físico, pressionando os ombros curvados de John e da senhora Agnes. O envelope pardo continuava no centro da mesa. Uma bomba silenciosa que eu acabara de detonar sem precisar riscar um fósforo. O médico, Dr. Almeida, já havia desaparecido pelo corredor, murmurando desculpas incoerentes sobre uma emergência hospitalar inexistente, abandonando seus cúmplices assim que sentiu o cheiro de queimado da própria carreira. Restávamos nós três, e o tabelião, que agora olhava para a família nobre, com uma expressão de desconfiança e desgosto. John tentou falar, tentou articular alguma defesa, mas sua voz falhou. Ele parecia ter encolhido dentro do terno caro. A senhora Agnes, por sua vez, tentava manter a postura, mas suas mãos tremiam violentamente sobre a mesa de madeira envernizada. Eu não lhes dei tempo para se recomporem. Com movimentos calmos e deliberados, retirei do envelope um novo conjunto de documentos. Não eram papéis de divórcio comuns. Eram confissões de dívida e instrumentos de transferência de bens para pagamento de débitos. Comecei a falar, e minha voz preencheu a sala com uma autoridade que eu desconhecia possuir até aquele momento. Expliquei a eles, com a frieza de um juiz proferindo uma sentença, que o dossiê em cima da mesa continha provas irrefutáveis de estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita e conspiração para cárcere privado. A tentativa de internação forçada. Disse que meus advogados já tinham as minutas das queixas-crimes prontas para serem protocoladas na Delegacia de Defraudações e no Ministério Público. John levantou os olhos, marejados de pânico. Ele balbuciou algo sobre sermos uma família, sobre resolvermos isso em casa. Ri, um som baixo e sem humor. Respondi que a família havia acabado no momento em que ele decidiu que eu era um estorvo a ser descartado. Disse a ele que havia apenas duas saídas naquela sala. A primeira era a porta da rua, onde eles poderiam sair sem assinar nada. E eu faria uma ligação imediata para o delegado que já estava ciente do caso, resultando na prisão preventiva de ambos antes do pôr do sol. A segunda opção era assinarem os documentos que eu havia trazido. A senhora Agnes, com a voz embargada de ódio e medo, perguntou o que eram aqueles papéis. Expliquei detalhadamente. Eram termos onde eles reconheciam que desviaram, ao longo de 5 anos, a quantia exata de R$ 2.400.000 do meu patrimônio pessoal. Como forma de ressarcimento parcial, já que eu sabia que eles tinham torrado o dinheiro em luxos e na vida mansa da amante, eles entregariam a mim, naquele ato, tudo o que possuíam em seus nomes. Isso incluía o carro esportivo de John. E, mais importante, incluía o apartamento onde a senhora Agnes morava. A velha senhora soltou um grito abafado. Ela protestou, dizendo que aquele apartamento era o único bem que lhe restava, a herança do falecido marido, o último bastião da dignidade da família. Ela argumentou que eu não podia deixá-la na rua, que isso era desumano. Olhei bem no fundo dos olhos dela e perguntei se era humano planejar internar uma mulher sã em um manicômio decadente, apenas para roubar a casa de campo dela. Lembrei a ela das palavras que li no tablet, onde ela sugeria que eu fosse mantida sedada para não causar problemas. Disse a ela que a humanidade dela havia sido gasta junto com o meu dinheiro. O tabelião, percebendo a gravidade da situação e querendo se livrar daquele drama, pigarreou e disse que, se houvesse acordo, ele poderia lavrar as escrituras imediatamente. John olhou para a mãe. Agnes olhou para o filho. Eles estavam encurralados. Se fossem presos, perderiam os bens de qualquer forma para pagar advogados, e no final, seriam condenados com as provas que eu tinha. A liberdade deles tinha um preço: a miséria total. Com mãos trêmulas e lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto maquiado, Agnes pegou a caneta Montblanc. Ela assinou a transferência do apartamento dela para o meu nome. John assinou a entrega do carro e o reconhecimento da dívida milionária, o que garantia que qualquer centavo que ele ganhasse no futuro seria penhorado até o pagamento total do débito. Recolhi os documentos assinados. Conferi cada folha com a precisão da minha profissão. Guardei tudo na pasta. Levantei-me, alisei meu vestido preto e olhei para eles uma última vez naquela sala.
Avisei que eles tinham 48 horas para desocupar os imóveis. O meu, onde John e eu morávamos, e o apartamento da senhora Agnes. John tentou segurar meu braço quando passei por ele, implorando para conversar. Desvencilhei-me com nojo e disse que a única conversa que teríamos agora seria através de oficiais de justiça. As 48 horas seguintes foram um espetáculo de justiça poética. Eu não fiquei em casa para assistir à mudança de John. Fui para um hotel, deixando instruções expressas na portaria do condomínio para que a entrada dele fosse permitida apenas para a retirada de roupas e objetos pessoais, sob a supervisão de seguranças. Nada de valor, nada de móveis, nada que fosse meu poderia sair. Mas a minha vingança contra Agnes exigia a minha presença. Eu queria ver. Eu precisava ver. No prazo final, fui até o prédio onde ela morava, um edifício antigo em um bairro nobre, que exalava uma decadência disfarçada. Subi acompanhada de um chaveiro e 2 seguranças particulares. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Mandei o chaveiro abrir. O apartamento estava um caos. Caixas de papelão mal fechadas estavam espalhadas pela sala. A senhora Agnes estava sentada em uma poltrona de veludo puído, segurando um porta-retratos, chorando. Ao me ver entrar, ela se levantou, tentando evocar uma autoridade que não possuía mais. Ela começou a gritar, dizendo que eu era uma ladra, uma aproveitadora, que eu tinha roubado o legado dela. Ela lançou contra mim todas as ofensas que guardara durante anos. Chamou-me de vulgar, de classe baixa, de indigna. Fiquei parada, ouvindo, sem alterar minha expressão. Quando ela parou para tomar fôlego, eu apenas apontei para essa porta. Disse a ela que o caminhão de mudança que eu, por benevolência, havia contratado, estava lá embaixo, e que o destino da mudança era um pequeno quarto e sala em um bairro periférico, alugado por um mês em nome de John. Depois desse mês, o problema era deles. Agnes se recusou a sair. Ela se agarrou à batente da porta do quarto. Foi preciso que os seguranças a conduzissem gentilmente, mas com firmeza para fora. A visão daquela mulher, que sempre olhou para o mundo de cima para baixo, sendo escoltada para fora do próprio lar, carregando apenas uma bolsa de mão e sua amargura, foi o fechamento de um ciclo. Ela passou pela portaria de cabeça baixa, tentando esconder o rosto dos vizinhos curiosos que cochichavam. Eu fiquei na varanda do apartamento que agora era meu, observando-a entrar num táxi velho enquanto o caminhão levava seus móveis antigos. A torre de marfim havia desmoronado, mas ainda faltava uma peça no tabuleiro. Valéria. A amante não tinha bens para eu tomar. O apartamento da Rua das Acácias era alugado. No entanto, ela tinha algo que prezava mais do que tudo: a liberdade e a reputação no seu círculo de golpes sociais. Meus advogados entraram com uma ação civil de reparação de danos contra ela, arrolando-a como cúmplice no desvio de verbas. O oficial de justiça a encontrou no salão de beleza de luxo que ela frequentava. Ele entregou a intimação na frente de todas as clientes e funcionários. O escândalo foi instantâneo. Mas o golpe fatal não foi jurídico, foi financeiro. Com as contas de John bloqueadas e o reconhecimento de dívida assinado, o fluxo de dinheiro secou instantaneamente. O aluguel do apartamento de luxo dela venceu 2 dias depois. John, desesperado e sem teto, já que a mãe estava num cubículo e ele não cabia lá, correu para os braços de Valéria, achando que encontraria refúgio. Eu soube dos detalhes depois, pelo porteiro do prédio da Rua das Acácias, que parecia ter um prazer sádico em fofocar. John chegou lá com suas malas, achando que moraria com a amante. Mas Valéria, ao descobrir que ele estava falido, sem carro, sem casa e com uma dívida impagável, mostrou sua verdadeira face. Ela não o deixou passar da portaria. Desceu e fez um escândalo no saguão. Gritou para quem quisesse ouvir que não sustentava homem fracassado, que ele era um inútil que não soube nem dar o golpe na mulher direito. Ela jogou na cara dele que só estava com ele pelo dinheiro que ele roubava de mim. Sem o dinheiro, ele era apenas um homem de meia-idade, cansado e patético. Ela chamou os seguranças para expulsá-lo da calçada. John ficou lá, sentado em cima das próprias malas, na rua, enquanto começava a chover.
A humilhação pública foi completa. A mulher por quem ele destruiu o casamento o tratou como lixo reciclável. 2 semanas se passaram. Eu estava no meu ateliê, trabalhando. A restauração do quadro da nobre do século XVIII estava quase completa. A sujeira havia sido removida, revelando cores vibrantes e uma expressão de serenidade que estava escondida há séculos. Senti uma identificação profunda com aquela tela. Eu também havia sido restaurada. O interfone da casa tocou. Era o porteiro. Ele disse, com voz hesitante, que havia um homem no portão querendo falar comigo. Disse que o homem parecia um mendigo, mas insistia que era meu marido. Respirei fundo. Eu sabia que esse momento chegaria. Pedi para o porteiro deixá-lo entrar, mas apenas até o jardim da frente. Eu não o deixaria pisar dentro da minha casa novamente. Saí e caminhei até o portão. A visão de John era chocante. Ele usava as mesmas roupas que vestira no dia do cartório, agora sujas e amarrotadas. Havia perdido peso. A barba estava por fazer, grisalha e falhada. O cheiro de álcool e suor chegava até mim antes mesmo de ele abrir a boca. Ao me ver, ele caiu de joelhos na grama bem cuidada. Ele chorou. Não o choro contido e manipulador de antes, mas um choro feio, desesperado, de quem perdeu o chão. Ele começou a implorar. Disse que estava dormindo no sofá de um amigo da época da faculdade, mas que o amigo o expulsaria no dia seguinte. Disse que a mãe estava doente de nervos na pensão onde a coloquei, que ela precisava de remédios que eles não podiam comprar. Disse que se arrependia de tudo, que foi enfeitiçado por Valéria, que a mãe o pressionou. Ele tentou transferir a culpa, como sempre fazia. Mas então, vendo minha expressão impávida, ele mudou o tom. Ele implorou por perdão, pediu para voltar. Disse que aceitaria qualquer condição, que dormiria no ateliê, que faria os serviços domésticos, que seria meu servo se eu apenas o deixasse ter um teto e comida. Emma, por favor, soluçou ele, estendendo as mãos sujas em minha direção. Eu não tenho para onde ir. Eu perdi tudo. Eu sou o seu marido. Você prometeu na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Olhei para aquele homem que um dia amei, e não senti nada. Nem ódio, nem pena, nem amor. Apenas um vazio absoluto, como se olhasse para um estranho desagradável. Você está errado, John, disse eu, com a voz calma. O homem com quem me casei não existe. Era uma máscara. Você é apenas o parasita que vivia por baixo dela. E parasitas são removidos, não acolhidos. Você vai me deixar na rua? Ele perguntou incrédulo, a voz falhando. Você vai me deixar morrer de fome? Dei um passo à frente, fazendo-o recuar instintivamente. Você tem braços e pernas, John. Você tem saúde. Vá trabalhar. Aprenda o que é ganhar o dinheiro que você gastava com tanta facilidade. Quanto à sua mãe, fiz uma pausa, deixando o suspense pairar. Eu vendi o apartamento dela ontem. O dinheiro foi usado para abater parte dos juros da sua dívida comigo. Ainda restam 2.200.000. Meus advogados vão continuar executando essa dívida até o fim da sua vida. Qualquer emprego formal que você consiga, 30% do salário virá para mim. Qualquer bem que você adquira será meu. Você nunca mais terá nada seu, John. Você viverá para me pagar. Ele me olhou com horror absoluto. Ele percebeu que a prisão teria sido um destino mais leve. Eu não o coloquei atrás das grades. Eu o coloquei em uma prisão financeira perpétua, a céu aberto. Isso é crueldade, ele sussurrou. Não, respondi, virando as costas para ele. Isso é contabilidade. Entrei em casa e fechei a porta pesada de madeira maciça. Ouvi, abafado, o grito de desespero dele lá fora, seguido pelos passos dos seguranças que o conduziram para a rua. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não da casa, que já era perfeita, mas de mim mesma. A senhora Agnes, sem o dinheiro dos aluguéis e sem a ajuda do filho, acabou tendo que recorrer a um abrigo público para idosos. Soube que ela passa os dias contando histórias fantasiosas sobre sua nobreza para enfermeiras que fingem acreditar enquanto trocam seus lençóis. Ela, que julgava os outros pela origem, agora dependia da caridade do Estado que tanto criticava.
Valéria fugiu da cidade para escapar dos oficiais de justiça e das outras dívidas que acumulou. Ouvi rumores de que ela estava tentando aplicar golpes em outro estado, mas com o rosto estampado em processos judiciais acessíveis na internet, sua carreira estava arruinada. John? Bem, John eu via de vez em quando. Não pessoalmente, mas nos relatórios mensais dos meus advogados. Ele conseguiu um emprego como vendedor em uma loja de sapatos baratos no centro da cidade. Vivia em um quarto de fundos em um bairro perigoso. Todo mês, pontualmente, uma parte do seu salário minguado era depositada na minha conta. Não porque eu precisasse do dinheiro, mas porque era o lembrete constante, para ele, de quem estava no comando. Certa tarde, caminhando pelo centro para comprar materiais específicos de arte, eu o vi de longe. Ele estava na porta da loja, fumando um cigarro barato, parecendo 20 anos mais velho. Ele usava um uniforme mal ajustado e tinha o olhar vago, derrotado. Ele me viu. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele abaixou a cabeça imediatamente e entrou na loja, escondendo-se entre as pilhas de caixas de sapatos. Ele sabia. Ele sentia a vergonha queimar sua pele. Ele era um homem que teve o paraíso e o trocou por um inferno que ele mesmo construiu. Continuei andando, sentindo o sol no meu rosto. Entrei no meu carro, liguei o rádio e dirigi de volta para a minha casa, o meu santuário. Ao chegar, fui direto para o ateliê. O quadro da nobre estava pronto. Ela me olhava da tela, majestosa, limpa, inteira. Ao lado dela, coloquei um cavalete com uma tela em branco. Peguei meus pincéis. Pela primeira vez em anos, eu não ia restaurar a história de outra pessoa. Eu ia pintar a minha própria. A vingança não foi apenas deixá-los na miséria. A verdadeira vingança foi eu ter sobrevivido, prosperado e aprendido a ser feliz sozinha, enquanto eles apodreciam na insignificância. Eles queriam que eu fosse o estorvo, a coadjuvante da minha própria vida. Mas descobriram, da pior maneira possível, que eu sempre fui a dona da galeria inteira. E assim, com o pincel sujo de tinta vermelha vibrante, dei a primeira pincelada na tela branca, iniciando o primeiro capítulo de uma vida onde a única assinatura que importava era a minha. Gostou dessa história de superação e justiça implacável? Se você sentiu a alma lavada com essa vingança, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem precisa saber que o mundo dá voltas. Até a próxima história!